Bom dia, meu povo, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje quero trazer aqui alguns comentários, análises e reflexões finais sobre o livro do Apocalipse. Amém? Semana passada acabamos de concluir o estudo do último capítulo, o capítulo 22, e hoje estaremos então fazendo um breve comentário sobre esse misterioso livro do Apocalipse. Amém? Então, meus irmãos, se você gostou então do estudo, quero que você deixe aí nos comentários, feito aqui no canal, então. E também quero dizer que existe mais de 4 linhas de interpretação para o livro do Apocalipse. Amém? A primeira é a preterista, depois a histórica, a futurista e a idealista. Amém? Então a gente trouxe, para facilitar os estudos aqui, as mais próximas da realidade e da verdade, então, de acordo com os textos bíblicos e o conhecimento teológico e consensual entre os teólogos. Amém? Então a gente não quis aqui trazer todas essas linhas de interpretação para não confundir os alunos. A gente trouxe aquelas mais próximas, então, da realidade, de acordo com o nosso conhecimento, com os textos bíblicos que já lá se vão 30 anos. Amém? Então, para não confundir o aluno, né, e para que não ficasse o vídeo muito longo, a gente resolveu trazer as interpretações aqui mais próximas da realidade. Amém? Se você é estudante, então, novo, creio que tudo foi novidade e admirável ao descobrir os enigmas neste misterioso livro do Apocalipse. Amém? Mas para o leitor da Bíblia mais antigo, que tenha talvez 20 ou 30 anos de fé, talvez você diga nada muito diferente daquilo que eu já tinha ouvido falar ou pregar. Amém? Bem, existe um motivo, razão e por que isso acontece, disso acontecer. E o motivo está lá em Daniel capítulo 12. Amém? Vamos ver o que diz no livro de Daniel, capítulo 12, do verso 3 em diante. Diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça ressurgirão, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, os sábios, segundo a palavra de Deus, ensinarão e brilharão, eles serão como um farol na escuridão para aqueles que ignoram as Escrituras, para aqueles que não têm o conhecimento. Amém? Então este é o motivo, razão e porquê de você já ter ouvido, você que é mais antigo na fé, já ter ouvido essas pregações e esses estudos sobre o livro do Apocalipse antes. Mas para aquele que é novato, é aspirante a pregador, tudo é novidade. Amém? Então, este é um dos motivos. 3 pontos, então, eu quero expor aqui sobre o interpretar as Escrituras e também o livro escatológico do Apocalipse. Primeiro, eu não posso interpretar as profecias de forma particular, ou seja, ao meu bel prazer. Eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter um estudo, amém? Para interpretar, então, este misterioso livro do Apocalipse. Segundo ponto, eu não posso refutar ou ignorar aquilo que já foi estudado ou revelado por esses homens sábios e teólogos e pastores, doutores da lei,
das Escrituras Sagradas, porque existe todo um estudo, um trabalho hermenêutico, exegético dos textos originais das Escrituras no hebraico e no grego. Uma tradução, então, que lança à luz a muitas dúvidas. Então, há todo um estudo por trás desse conhecimento desses homens nos textos originais das Escrituras, que são o hebraico e o grego. Amém? Então, eu não posso ignorar, não posso refutar o conhecimento desses homens. Terceiro ponto, porque eu não posso interpretar e nem ignorar o conhecimento desses homens. Tá lá em Lucas 11, Lucas capítulo 11, verso 52. Vamos ler. Lucas 11, verso 52, então, diz assim: Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmo não entraste e impediste os que entravam. Então, eu não posso ignorar o que esses homens já estudaram, já revelaram sobre os enigmas das Escrituras nos textos originais, porque a chave do conhecimento está com eles. Amém? A chave do conhecimento é a palavra de Deus e a chave do conhecimento está com aqueles que ensinam a palavra de Deus. Amém? Nós temos a chave do conhecimento. Amém? Da ciência e do conhecimento, né? Os que ensinam a palavra de Deus, ou seja, os teólogos, os pastores, os doutores da lei, os professores, amém? E como diz lá em Daniel, ainda capítulo 12, do verso 8 em diante, diz assim, ó: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Então o anjo disse assim, e ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas somente os sábios entenderão. Amém, irmãos? Então, mais uma vez aqui no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 12, verso do 8 em diante, diz assim, por que não foi revelada essas palavras antes? Porque elas estavam seladas. O anjo disse, sela essas palavras, porque isso é daqui a muito tempo, só no tempo do fim. Mas no livro do Apocalipse, o anjo disse, escreve essas palavras, porque essas palavras estão próximas e chegou o tempo de cumprir as profecias. No livro do Apocalipse, então, o anjo dá uma instrução diferente a João, quando João recebe a revelação do livro do Apocalipse. Primeiro, antes não tinha a revelação dessas palavras, porque elas estavam seladas, e agora então o anjo disse a Daniel, os sábios entenderão, porque agora chegou o tempo então de entender e de revelar as profecias do livro do Apocalipse. Agora então elas não são mais escuras aos olhos dos sábios, elas não são mais vedadas, e agora então diz que os sábios, eles têm o conhecimento, eles têm a chave do conhecimento, ou seja, os sábios segundo a palavra de Deus, os sábios segundo o conhecimento das Escrituras Sagradas nos seus originais, no hebraico e no grego. Amém? Então eu queria trazer essa explicação aqui para elucidar mais o entendimento sobre o livro do Apocalipse e quero também esclarecer outras profecias, outros fios soltos que ficou, né, ao longo do estudo. Eu quero esclarecer então a profecia que veio à tona aí agora com a morte do Papa Francisco, que muitos disseram então que aquele texto lá em Apocalipse capítulo 17, 9 a 11,
se revelava então ao Papa Francisco, ao oitavo rei, se referia então ao Papa Francisco, aquela profecia. E eu quero esclarecer essa profecia, que essa profecia não se encaixa nessa interpretação, amém? Vamos ler então, primeiro, vamos ler livro do Apocalipse, capítulo 17. Capítulo 17 diz assim: o anjo disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, do capítulo 17 do livro do Apocalipse, do verso 7 em diante, o próprio anjo passa a interpretar as escrituras e dar o esclarecimento para o apóstolo João, amém? Então, o verso 8 diz assim, do capítulo 17 ainda: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E agora ele dá a interpretação aqui. Verso 9 diz assim: aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre a qual a mulher está sentada. Aqui fala então sobre a cidade de Roma. Então ela está assentada sobre 7 montes também. Então o anjo começa a dar a interpretação. Verso 10 ele diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e um ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Amém? Então aqui o verso 10 o verso 10, o versículo 10 é o verso que eles mais associam ao oitavo rei e ao Papa Novo, com a morte do Francisco. Mas eu quero dizer aqui que essa profecia aqui, ela não se encaixa nessa interpretação, amém? Primeiro porque lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse fala que são 2 bestas. Então, uma besta nasce do mar, que são os povos, que é um líder político, e a outra besta sai da terra. Terra, lugar específico, quer dizer Roma, amém? Então, um é o anticristo, que é um líder político, que é a besta que sobe do mar, lá no capítulo 13 do Apocalipse. São 2 bestas, e a outra que sobe da terra, que é o falso profeta, o falso líder religioso. Então, o rei, o oitavo rei, aqui não pode ser o anticristo e o falso profeta ao mesmo tempo, porque no capítulo 13 do livro do Apocalipse nos revela que são 2 bestas. Então não tem como essa profecia do oitavo rei se encaixar com a morte do Papa Francisco. Amém? E depois, porque o próprio anjo, no verso 17, verso 10 em diante, ele disse assim: e também são 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. Aqui o anjo está falando e se referindo exatamente no tempo que João vivia, está se referindo ao reinado, a 5 reis que governaram Roma, que já tinham caído. Um existia, qual é o que existia na época de João? Era Dominiciano. João estava preso na ilha de Patmos a mandato do imperador Dominiciano. Então, um existe, o anjo está dando a revelação. Quem é que existia na época de João? Era Dominiciano. E o outro ainda não é vindo, e quando vier, durará um pouco de tempo. Então, aqui cai, então, esse mito, que essa profecia se revelava ao Papa Francisco e a esse Papa que assumiu no lugar do Papa Francisco, amém? Não tem base nem fundamento nos textos sagrados, amém? E também eu quero trazer aqui mais um tema que abrirá a porta para o nosso próximo vídeo aqui no canal,
quando então traremos então a nova fase do canal Profetas do Último Século. É o projeto então do grande reset, ou reset, que para quem lida com computador aí, programação e digitação, sabe que é o processo de reiniciar sistema do computador. Então existe então um grupo de milionários, uma elite aí, e um projeto proposto por essa elite de magnatas, alguns milionários, no Fórum Mundial Econômico, já debatido desde 2020, e também há um livro sobre isso, sobre o grande reset, ou reset, que surgiu lá em 2020 esse assunto. Então, se isso não é teoria da conspiração, é real, esse projeto existe. Este grupo de debate do Fórum Econômico existe, amém? E com direito até um vídeo institucional fazendo a apresentação então desse projeto, amém? E um dos projetos que inclui essa proposta do grande reset é vacinação mandatória, passaporte mundial com rastreamento genético, amém? E eliminação completa do papel moeda e reimplantação de uma moeda digital global, amém? O que eu quero dizer com isso, trazendo aqui à tona esse assunto em pauta, que o grande reset, só quem tem o poder de fazer o grande reiniciamento do sistema é Deus. Só Deus tem o poder verdadeiro de fazer o grande reset, amém? De reiniciar o sistema. E o livro do Apocalipse é um deles. Ou seja, o dilúvio foi onde Deus destruiu a terra pelas águas, julgou a terra pelas águas, o mundo antigo de então, e reiniciou tudo novamente. E o Apocalipse, então, é o segundo reinício do sistema, onde Deus vai corrigir esse mundo, vai julgar esse mundo que existe, esse mundo atual, físico, amém? E vai criar, então, um novo céu e uma nova terra, ou seja, um novo sistema de coisas físicas e celestiais, amém? E aonde a igreja, a esposa de Deus, os seus servos reinarão com Cristo para todo sempre. E a nossa morada será, então, a nova cidade, a santa cidade de Jerusalém, que está revelada lá no capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse que estudamos semana passada. Então, o motivo de eu trazer esse assunto à tona aqui é para dizer que só quem tem o poder de reiniciar o sistema, de começar tudo de novo, de fazer tudo novo, é Deus. Só Ele tem o poder de apertar o botão, reiniciar o sistema e fazer tudo novo. Amém? E com esse texto, então, abre pauta para um novo vídeo, um novo estudo que eu quero trazer sobre esse assunto. Dando então abertura à nova fase do canal Profetas do Último Século. Obrigado a todos, então, fiquem com Deus, até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e o permitir. E também quero lembrar aqui que esse canal é um canal totalmente que faz apologia às Escrituras. Eu sou um apologeta das Escrituras, eu defendo, para quem não sabe o que significa apologia, é defesa das Escrituras. Aqui nesse canal a gente vai sempre defender as Escrituras e vai ensinar realmente textos bíblicos e ensinamentos bíblicos, amém? Sempre fazendo a defesa, então, dos escritos sagrados da Bíblia.
Nesse canal aqui não tem problema de você parar aqui, se inscrever aqui, como eu fiz outro dia pesquisando em outro canal, um canal sobre teologia, onde o professor lá dizia que ensinaria a palavra de Deus, e daqui a pouco ele estava dizendo que a Bíblia não era a Bíblia, que a Bíblia não era verdadeira. Então, nesse canal aqui, eu quero dizer que você não tem esse problema. É tudo filtrado, é tudo estudado, pesquisado, amém? Há todo um trabalho por trás dos ensinamentos aqui, e a gente vai sempre defender as Escrituras. As Escrituras Sagradas são fiéis e são verdadeiras, e podemos confiar nelas, amém? Então, com isso eu encerro, então, essa análise, então, do livro do Apocalipse, esses últimos comentários, para elucidar algumas perguntas dos irmãos, amém? E até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e o permitir. Amém.